Olá, meu nome é Marcelo Sando, eu sou filósofo e estrategista e o idealizador da Frente Cidadã pela Despoluição Sonora. Produzi um documentário chamado Onde o Som Ressoa, reunindo uma série de entrevistas com médicos e acadêmicos abordando o impacto da poluição sonora na saúde humana. Você pode assistir esse filme gratuitamente no site despoluiçãosonora.org. Já esse vídeo que você está vendo agora é o registro de um encontro que fizemos no Instituto Princípia com alguns dos especialistas entrevistados no documentário. Neste encontro, membros e convidados da Frente Cidadã fizeram perguntas aos especialistas sobre o tema da poluição sonora. Muitas das dúvidas que surgiram podem ser as suas também. Por isso, compartilhamos aqui algumas das perguntas que foram feitas e suas respectivas respostas. Espero que esse material seja útil para você. Aproveite! Bom dia, meu nome é Maurício. Ana, queria saber, eu li recentemente que a população mundial está se invertendo a pirâmide etária. Então, nós vamos ter, ao longo dos anos seguintes, mais uma população mais velha, portanto, mais suscetível ao barulho. Eu gostaria de saber em que isso vai ter impacto nas políticas públicas a nível mundial e o que os dirigentes deveriam estar atentos num cenário como esse. Você fez uma pergunta que eu acho que implica hoje no principal desafio para os profissionais de saúde, porque, de fato, a pirâmide populacional está invertida, né? Nós temos hoje a longevidade como um dos nossos grandes desafios em termos de atuação profissional, até porque nós não conhecíamos uma população tão envelhecida, né? E as estimativas é que, de fato, todos os países do mundo, daqui a um tempo, né, vão ter pessoas mais pessoas mais velhas do que pessoas mais jovens. E isso tem um impacto direto, primeiro, em políticas públicas, né? Então, nós temos, assim, eu vou voltar a atenção para algumas políticas públicas mais relacionadas à área que eu atuo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma política pública de concessão de aparelhos auditivos para pessoas com perdas auditivas. Ao mesmo tempo, nós temos uma realidade que é mostrando o crescimento que temos hoje de perdas auditivas relacionadas, né, tanto ao processo de envelhecimento, quanto à exposição à poluição sonora, que é uma realidade nas nossas vidas, né, que se somam, são duas questões que se somam, né? Quanto mais velho você está ficando, mais tempo de exposição, por exemplo, ao ruído você teve ao longo da sua vida. E lá na frente você vai precisar de um aparelho auditivo. Se eu tenho uma população mais idosa maior, eu vou ter um custo maior, né? Então, acho que assim, a sua pergunta ela traz várias possibilidades de reflexão. Então, primeiro falando que é um desafio. É um desafio porque nós não sabemos exatamente como vai ser esse comportamento ao longo desses muitos anos de vida. E nós estamos vendo, a cada dia que passa, a cada pesquisa que tem sido feita, a cada evidência científica que aparece nos principais artigos científicos, que existe uma relação muito grande entre todas essas variáveis. Então, o fator envelhecimento, ele traz mais tempo de vida, mais tempo de exposição a fatores ambientais, mais possibilidades de doenças que são decorrentes das exposições a esses riscos ambientais e traz mais desafio para os profissionais de saúde para que a gente possa entender de que maneira a gente vai poder ajudar essas pessoas no sentido de reparar essas questões relacionadas à saúde ao longo desse tempo e, obviamente, pensando que nós temos, por exemplo, no Brasil, um sistema de saúde que é um sistema gratuito, o custo que isso vai trazer. Então, isso faz com que pensemos no seguinte, o quanto que é importante você investir, né, por exemplo, em educação em saúde, em educação ambiental, porque um preço a gente vai pagar lá na frente. Só que esse preço pode ser menor ou maior, né? Então, mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, entender melhor o que acontece com a população e com a saúde da população, o quanto que o impacto ambiental tem gerado de efeitos deletérios na saúde das pessoas e o quanto que isso, sob o ponto de vista individual, é ruim, porque afeta a minha saúde ao longo da minha vida, se é que eu chegarei lá, mas também é ruim porque afeta a saúde de uma coletividade de pessoas, né? Então, o quanto que isso torna a ação coletiva importante para que a gente possa, talvez, viver melhor, né? A gente não fala hoje de bem-estar, a gente fala de bem-ser hoje. Como que eu vou viver no futuro? Né? Então, tudo que eu faço hoje vai lá na frente mostrar o tamanho da conta que eu vou pagar em termos de saúde. Mas eu penso isso individualmente e eu também tenho que pensar isso coletivamente, né? O quanto que eu posso ajudar na saúde da população como um todo. Obrigado. Oi, tudo bem? Eu sou a Carol. A minha pergunta é relacionada a todo tipo de pesquisa relacionado aos impactos na saúde em relação ao ruído. Nós que estamos no trabalho, os profissionais, né, do âmbito da acústica, a gente está já há muito tempo trazendo os dados de impacto que vêm de estudos europeus, porque esses são pesquisas de longo prazo, né, os efeitos do ruído na saúde pública não são estudos que você consegue fazer num prazo de 1 ano, 2 anos, os efeitos são muito a longo prazo e essas pesquisas são a longo prazo.
E aí eu queria, já que você está justamente pesquisando sobre isso, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses projetos, porque nós profissionais, a gente anseia por ter dados brasileiros, por trazer aqueles mesmos dados relacionados aos anos de vida saudáveis perdidos, né, aqueles DALYs, ao impacto de cada fonte na saúde das pessoas, o impacto na saúde cardiovascular, enfim. Então, basicamente assim, existe uma perspectiva de apoio à pesquisa e como estão indo esses estudos para, em algum momento, a gente ter dados brasileiros, dados palpáveis sobre o impacto do ruído na saúde pública? Muito boa a sua pergunta, porque esse é um esforço que a gente tem feito, né? No sentido de cada vez mais sensibilizar tanto as agências de financiamento de pesquisa, para que a gente possa direcionar mais recursos para elaboração desses estudos. Tá? A questão do ruído, de forma geral, nacionalmente, ela é uma questão ainda bastante negligenciada, né? A gente tem uma abordagem mais direcionada à saúde do trabalhador, mas da população como um todo, a gente tem muito poucos trabalhos em termos nacionais. Esse é um desafio. O principal desafio para a produção desses dados no nível nacional são os dados de exposição, né? Como que é a exposição ao ruído da nossa população nas cidades, nas grandes cidades como São Paulo, nas cidades de médio e pequeno porte, né? A gente sabe que também nas cidades de pequeno e médio porte, o planejamento urbano ele não previu também a mitigação da exposição ao ruído. Então, mesmo essas cidades menores, elas também têm um problema importante de ruído de tráfego, de uma organização das atividades urbanas, né, bastante conflitiva, né, porque você tem espaços comerciais de lazer convivendo simultaneamente em áreas residenciais, produzindo ruído. Então, a exposição ao ruído ela não é exclusiva das grandes cidades, né? Mas, mesmo nas grandes cidades, né, a gente ainda não tem informação sobre a exposição da população. A dificuldade maior é que a exposição ela varia muito no território urbano. A gente tem locais que a exposição é muito elevada, próximo das vias de alto tráfego, mas a gente pode ter outras fontes, como atividades de lazer, atividades comerciais, atividades de construção, né? A gente pode ter outras fontes que também estão contribuindo e integrar, né? Fazer toda essa medição no espaço urbano. Hoje é mais complexo e hoje a gente tem modelos que permitem que a gente consiga fazer essas estimativas, desde que a gente tenha informação, né, informação de como são as casas, de como é esse espaço urbano, como são as vias, qual o volume de tráfego nessas vias, a gente consegue fazer essas estimativas. Então, essa é a nossa grande dificuldade. Para que eu possa correlacionar com estudos de saúde, de maneira geral, eu precisaria ter uma estimativa da exposição das pessoas nos diferentes espaços urbanos. A gente tem formas hoje de fazer esses estudos, tanto usando os modelos, usando os dados de saúde, usando técnicas geoespaciais, a gente conseguiria fazer essa avaliação. Uma outra dificuldade que a gente tem também é que a principal fonte de ruído urbano é o tráfego. E, portanto, ele também é uma fonte de poluição do ar importante. Então, a doença cardiovascular, ela tanto está associada à poluição, quanto está associada ao ruído urbano. Então, a gente também tem o desafio de saber o quanto que cada um desses fatores estaria contribuindo. O que é a contribuição da poluição, o que é a contribuição do ruído. Ou, ainda, o que essa exposição simultânea pode estar causando, potencializando esses efeitos nesses espaços urbanos. Então, assim, são muitos desafios. A gente tem feito um esforço para trabalhar com dados
digamos, medidas mais indiretas. Por exemplo, se eu não tenho o ruído do tráfego, eu posso usar, por exemplo, o volume de tráfego como um indicador da exposição. Então, onde eu tenho mais tráfego, eu tenho mais exposição. Então, a gente tem tentado trabalhar com essas estratégias, mas a gente ainda precisa avançar muito na coleta, no mapeamento, né, desses níveis de ruído nos espaços urbanos, para que a gente possa ter informações que nos permitam fazer uma avaliação mais adequada da magnitude da contribuição do ruído em termos de ocorrência de doenças cardiovasculares e outros desfechos, né? Então, esse é um desafio importante. A gente, da mesma forma, né, que é o estudo da poluição do ar, por exemplo, a gente, quando pensa em termos nacionais, poucas cidades no Brasil ainda têm monitoramento da poluição do ar, né? Então, a gente só tem em algumas cidades. Então, a gente precisa avançar também na preocupação em ter mais monitoramento, coletar dados, né, de qualidade, fazer mapeamento dos ruídos, tanto em cidades maiores como em cidades de médio e pequeno porte, né, e para que a gente possa cada vez mais avançar na produção desses estudos. Bom dia, meu nome é Jair. Eu gostaria de saber se existem horários mínimos de quantidade de sono, né, a quantidade mínima e máxima. Bom, existe uma individualidade em relação à necessidade de horas de sono. Algumas pessoas precisam de menos horas de sono, mais horas de sono. A gente tem uma média populacional, que a maioria dos adultos precisam de 7 a 8 horas de sono. Mas isso vai muito de quanto você se sente bem no dia seguinte em relação àquela quantidade de horas de sono. Então, não se deve buscar um número mágico. A gente deve avaliar como a gente acorda no dia seguinte, o nosso grau de descanso naquele momento do despertar, ao longo do dia, o nível de fadiga, a capacidade de concentração, o humor. Então, mais importante do que um número mágico de horas é realmente como a gente se sente no dia seguinte em relação àquelas horas que a gente dormiu. Outro ponto que é interessante quando pergunta-se em número de horas, a gente fala também em horário de sono, que é um outro fator que tem crescido muito a investigação no impacto do ritmo circadiano em relação à saúde como um todo. Então, além de ter uma individualidade em relação ao número de horas, existe também uma individualidade em o horário preferencial de dormir, a minha tendência biológica. Então, algumas pessoas têm uma tendência a dormir mais cedo e acordar mais cedo, outras de dormir mais tarde e acordar mais tarde. E isso, eu acho que é uma discussão interessante quando a gente fala da poluição sonora, porque existe uma tendência de a gente viver numa sociedade 24/7, de cidades que não dormem, e acaba interferindo nesses nossos ritmos circadianos. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma tendência de dormir mais cedo e acordar mais cedo, se os eventos noturnos com uma emissão de ruído muito grande, elas vão atrapalhar ali o meu sono que deveria acontecer mais cedo. Ou até a pessoa também que dorme tarde, acorda mais tarde, e a vida comercial começa cedo. Então, ela precisaria talvez dormir ali até 9, 10 da manhã, porque o horário biológico dela é de dormir até esse horário, mas toda a atividade comercial começa cedo, as construções começam cedo, e isso acaba impactando no sono. Então, isso é um ponto interessante, porque tem crescido essa evidência, que a gente chama de disruptura circadiana, então um atrapalho ali em relação à sincronicidade do nosso ritmo, então horário de dormir e acordar, que envolve até depois horário da nossa alimentação, da nossa atividade mental, funcionamento do intestino, todo o nosso organismo, ele vai seguindo um ritmo circadiano. E o sono é um grande sincronizador desse processo. Então, se existe algo que interfere na quantidade de horas que eu durmo e no horário ali do meu sono, a gente vai ter uma interferência em todo o nosso ritmo nas 24 horas. Sou Anabela Andrade, trabalho com crianças e adultos autistas, suporte 1, 2 e 3. E, professor, o som desestabiliza demais as crianças. Aqui no centro, tem algumas crianças que nós mapeamos por conta da saúde pública, e, inclusive, dentro dos prédios, a gente pede que as pessoas não façam muito barulho, porque eles entram praticamente num surto. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que nós podemos fazer em termos de legislação, porque a nossa legislação, o artigo 42 e o PSIL, né, o PSIL não funciona, o que nós, enquanto população, cidadãos e cidadãs, podemos fazer para beneficiar esse público? Eu vou contextualizar um pouco. Primeiro, falar da questão neurocientífica cerebral do evento para chegar na política pública.
O que a gente tem que entender, basicamente, é que nós temos 86 bilhões de neurônios. Nós fazemos 100 trilhões de sinapses. Né? Um neurônio nosso, ele é capaz de se comunicar até com 30 mil outros neurônios. E do ponto de vista celular, essa é uma questão. O que a gente tem que pensar também e lembrar é que nossos sentimentos são construídos a partir dos nossos estímulos sensoriais, principalmente audição e visão. Então, muito cuidado com o que a gente fala, escuta, enxerga ou escreve. Então, todo esse circuito, ele é um só. E a gente também tem que pensar que o ruído, seja ele de baixa ou alta frequência, perturba o sistema nervoso. Né? Então, uma das questões importantes que foram abordadas aqui, para a gente chegar nas questões da irritabilidade, é, obviamente, se eu tenho um ruído excessivo, todo mundo já comentou em todas as questões, isso altera o funcionamento cerebral, então alguma coisa está me incomodando, e, portanto, eu tenho um eixo que chama-se hipotálamo, pituitário e adrenal, e que eu estimulo esse eixo, do ponto de vista, para falar mais claro, do ponto de vista simpático, né? Então eu libero hormônios, e principalmente eu libero cortisol na glândula suprarrenal. Esse cortisol, que fica aumentado no meu organismo, faz com que eu aumente a liberação de um neurotransmissor excitatório no meu cérebro, o glutamato, e eu fico com excitabilidade neuronal. E, obviamente, se eu mantenho esse estímulo, eu mantenho esse glutamato dentro do cérebro e eu causo uma entrada excessiva de cálcio dentro do neurônio, eu posso matar o meu neurônio, lesar o meu neurônio, por um processo que a gente chama de excitotoxicidade. Então, veja só, um estímulo aumenta cortisol, que aumenta a atividade elétrica excitatória do meu cérebro, que mantida por muito tempo, esse neurônio pode entrar em sofrimento. Então, esse é um problema muito sério. E que a gente tem que saber disso. Então, o que a gente pode dizer? Que o ruído altera, excessivo, contínuo, mantido, altera a minha neuroplasticidade cerebral. Altera o meu jeitão que o cérebro está se formando. Né? Quando se fala do sono, a melhor parte do nosso sono é para a maturação do cérebro. É para o cérebro se formar plasticamente. Seja aprendizagem, memória, o que a gente for fazer. Então, da questão dos indivíduos que têm suscetibilidades específicas, como os indivíduos com doenças, com distúrbios do neurodesenvolvimento, se esse som ele causa ainda mais essa alteração, e é um fator duplamente irritativo, a gente tem que criar mecanismos para causar silêncio. E o melhor mecanismo, por minha experiência de 32 anos como pesquisador na área, é disso que a gente está fazendo, é da população, juntamente com a academia, fazer mudanças em políticas públicas. Só que, para isso, a gente tem que mostrar, como a senhora colocou, um resultado efetivo de um acompanhamento e com a sociedade, junto com a academia, levar alterações de políticas públicas. Não tem outro caminho, não é de cima para baixo, é do território nosso, aqui, para cima. E aí junta essa força e a gente tem que mostrar que essa é uma mudança que é extremamente necessária, não só para o cérebro, mas para o organismo como um todo. Né? Então a gente tem que entender isso, e nessas mobilizações, eu acho que são importantes. Então, junto à sociedade civil, à universidade, à academia, junto com a política pública, junto com os órgãos públicos específicos para a gente fazer essa mudança. Porque senão não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, é basicamente isso. Bom dia. Meu nome é Edna Lopes Martins, eu sou moradora da Lapa, mais precisamente a Lapa de Baixo. E eu sou uma das vítimas aquela pergunta com a doutora ali, a segunda, que eu tive um AVC isquêmico devido à poluição sonora muito grande que nós sofremos lá, devido aos helicópteros que passam em cima de nossas residências. Eu tive um AVC e agora estou me tratando, né, com essas sequelas todas, mas eles continuam passando. Eu estou fazendo fisioterapia, mas o fisioterapeuta falou para mim que
da fisioterapia eu estou bem, mas que deve ser algum outro problema que está causando, ou intestinal, ou a cabeça, ou do coração, coisa que, se eu não tratar essa parte, não vai melhorar. Então, eu gostaria de saber como que pode ser feito para tirar essa poluição de cima das nossas cabeças. E não sou só eu lá, nós somos uma população idosa que mora nessa região. E muitos já faleceram de problemas cardíacos, outros de acidente vascular, e eu fui uma das que sobreviveu, mas estou sofrendo as consequências. Bom, tentando responder a sua pergunta, com relação aos efeitos do ruído na saúde, nós temos uma situação onde, acho que eu vou falar primeiro do geral, bem rápido, e depois eu vou focar aí na sua região, que é a região da Lapa. Nós temos efeitos que são diretos, que a gente consegue mensurar, que são efeitos na audição, que a gente consegue medir o antes, o durante, ou antes e depois, ou antes, durante e depois, e fica fácil estabelecer uma relação para dizer no final assim, realmente você está com um problema auditivo em decorrência do ruído. Com relação aos demais efeitos, né, que nós falamos dos efeitos indiretos, né, existem efeitos diretos, que são esses mensuráveis da audição, e o estresse também é um efeito direto, porque a gente consegue medir o aumento do cortisol na urina, a gente tem vários estudos mostrando, né, que você, de fato, consegue estabelecer uma relação. Claro que você tem outros fatores relacionados à questão do estresse, mas dá para você mensurar e falar o estresse aumenta, sim, devido à exposição a som. E nós temos um conjunto de efeitos indiretos, que são mudanças comportamentais, alterações de humor, aquele conjunto de reações negativas que esse som pode trazer para a minha vida. Juntando esses diretos e indiretos, a gente tem um estado do organismo que fica sob um estado de estresse. E esse estado de estresse indica muitas respostas desse organismo, como foi colocado aqui. Respostas do sistema nervoso central, respostas do sistema endócrino. Tudo isso faz com que você tenha uma situação onde esse estado de estresse, ele te provoca alterações cardiovasculares que pode aumentar a sua chance de vir a ter um evento como, por exemplo, ou um AVC, um acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, seja ele isquêmico ou hemorrágico, e pode também estar relacionado a outras cardiopatias ou até mesmo a alteração da pressão arterial. Então, assim, nós temos que entender que esses níveis de poluição sonora que nós temos nas cidades, eles deixam a população inteira sob estado de alerta, e alguns sentem mais e outros sentem menos, porque a gente também tem fatores que são fatores de cada um, que são os endógenos, características de cada um, que pode fazer com que você seja uma pessoa mais ou menos suscetível, e você tem os fatores externos que afetam a todos, né, principalmente todas essas questões de riscos ambientais. Então, para poder entender e falar de fato que você teve o seu evento cardiovascular tem uma relação direta com o ruído, é um pouco mais difícil. O que a gente olha é com um prisma um pouco mais ampliado, como se a gente estivesse olhando com um drone. Né? Então, nós temos alguns estudos que pegam mapas de ruído, mapa acústico, que são feitos nas cidades, e as notificações de doenças cardiovasculares, inclusive com evento de desfecho final, morte. E tenta ver se existe uma maior chance de você ter esses eventos em pessoas que moram em localidades mais ruidosas ou não. Nós temos vários estudos dessa natureza na Europa. A gente está começando a discutir agora, né, eu estava discutindo com a Proacústica justamente para a gente começar a fazer estudos dessa natureza, que são estudos epidemiológicos ecológicos, onde a gente consegue entender se, de fato, esses eventos cardiovasculares acontecem em localidades onde você tem uma influência maior de ruído urbano, ou de outros riscos ambientais que podem estar relacionados também. E aí, especificamente falando da Lapa, a gente tem hoje uma ampliação desse espaço de espera das aeronaves, pela cidade de São Paulo inteira. O que a gente tem observado nos últimos anos, que antes você tinha uma concentração no entorno, nas áreas circunvizinhas aos aeroportos, ou aos grandes centros, onde você tem uma circulação de helicóptero muito grande, que é a região de Paulista, a região lá da antiga, da Berrini, né, antiga Berrini, agora lá perto da Ponte Estaiada, onde você tem grandes centros comerciais, executivos de empresas, mas hoje a gente vê que é tanto volume, por exemplo, no nosso aeroporto são 600 pousos de decolagem dia. Como é que você faz para esperar? Você espalha, você espera em outras localidades do município. Então, a região da Lapa, que antes não tinha tanta circulação, assim como outras regiões de São Paulo, hoje tem circulação. Então, são coisas que a gente talvez tenha que decidir, de fato, com políticas públicas adequadas para tentar melhorar essa situação. Eu queria saber se existe alguma solução. Eu sei que vocês fazem um estudo bastante reativo em relação a essas questões todas, mas eu queria saber se existe alguma questão que vem sendo estudada no que diz respeito à prevenção, de maneira mais absoluta, como, por exemplo, ela falou dos helicópteros que passam em cima da Lapa de Baixo, e se existe alguma coisa ali no horizonte mais ou menos próximo que diz respeito à vedação acústica urbana. A minha pergunta é essa.
Queria saber se existe alguma uma solução sendo estudada no mundo para essa questão. Existem hoje muitos estudos sendo realizados, né, que trabalham em vários aspectos da gestão da questão da exposição ao ruído e aos fatores ambientais urbanos. Eu acho que é importante a gente, primeiro, destacar que a prevenção é sempre a melhor solução. Então, a gente trabalhar com estratégias, com políticas públicas que minimizem a exposição ao ruído, que sejam coletivas, que tenham uma resposta coletiva, né? E aí vai, no caso, vai sempre priorizar, por exemplo, a organização das atividades no espaço urbano, o tipo de material, né, que você usa, por exemplo, para pavimento das cidades, né? O asfalto ele pode ser o fator de agravamento do ruído dos veículos nas áreas urbanas. Então, isso é possível atenuar. Hoje a gente sabe que tem materiais que atenuam. Então, assim, a gente trabalhar com políticas públicas e com estratégias que favoreçam a prevenção, elas devem ser sempre prioritárias. Existem muitos estudos sobre materiais, né, que são mais adequados, tanto para ambientes residenciais, né, quanto para locais mais de uso, espaços mais públicos. A gente tem materiais, a gente conhece bastante hoje, tanto em termos de materiais que podem amplificar o ruído, né, e agravar os problemas, quanto materiais que podem fornecer um maior conforto acústico, tanto nas residências quanto nos espaços públicos, né? Eu acho que a questão mais importante nesses casos, né, no caso dos aeroportos, no caso do tráfego, no caso é a gente pensar em políticas públicas que organizem e que protejam, que minimizem esses problemas coletivamente, né, do que a gente pensar em soluções só individuais. Quer dizer, não é todo mundo que vai conseguir construir uma casa, uma residência, usando materiais que são mais que propiciam um maior conforto acústico, né? Porque isso certamente vai ser mais caro, vai demandar uma assessoria mais especializada, isso vai aumentar o custo e a grande maioria da população não vai ter acesso. Então, a gente também tem que se preocupar com essa relação, né? Assim, não adianta a gente ter uma tecnologia que ela seja muito cara e que a grande maioria da população não vai ter acesso. Então, as políticas públicas, né, que priorizem as soluções coletivas, elas são sempre prioritárias, né? Elas devem ser priorizadas. E não existe uma única, principalmente em ambientes urbanos tão complexos, não existe uma única solução, são várias soluções. A gente vê, por exemplo, nas cidades, é muito comum elas fazerem grandes intervenções urbanas sem a preocupação prévia do quanto que isso vai impactar, seja em termos de poluição, seja em termos de ruído. Hoje tem uma questão muito importante, que é também o conforto térmico. A gente sabe que, né, a gente tem tido cada vez mais temperaturas muito mais elevadas, isso vai ser uma tendência com o tempo. Então, veja, a gente vai ter a poluição do ar, a gente tem o ruído, a gente tem a temperatura elevada, todos são fatores de aumento de risco de doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, a gente tem que pensar de forma integrada todos esses fatores, né, e buscar soluções coletivas. E é importante que a gente planeje as intervenções olhando para todos esses fatores, né, que as intervenções elas sejam feitas de modo a evitar ou minimizar esses impactos, seja no ruído, seja na poluição, seja no conforto térmico das cidades. Queria saber dos convidados, com relação à arquitetura urbana, estou emendado com a outra pergunta que foi feita. Eu moro numa região que foi feito uma parque totalmente de cimento, sem árvores, sim. E nós notamos, os moradores notaram que uma amplificação dos ruídos nos locais, e não é a única região da cidade que sofre dessa questão. E se existe algum estudo, alguma ciência já em relação ao estudo da arquitetura e influência na amplificação dos barulhos e nessa questão do ruído urbano? Com relação à neurociência, a questão primordial específica é como o cérebro enxerga essas situações.
E com relação à arquitetura, a gente tem alguns trabalhos, juntamente com a professora Ana Cláudia Fiorini, e o pessoal da arquitetura deve saber mais do que a gente, mas a gente está tentando enxergar do ponto de vista de saúde, ou de saúde cerebral, o que a gente chama de arquitetura biofílica, ou como eles chamam de biophilic design, né? O que é isso? É a gente mimetizar os fenômenos naturais dentro do ambiente que a gente está exposto. Então, por exemplo, aqui, o que a gente vê de natureza? Nada. Não vemos uma planta, não vemos absolutamente nada que possa, entre aspas, acalmar o nosso cérebro, né? Então, essa mimetização de ambientes naturais é fundamental para o nosso sistema nervoso enxergar o ambiente de uma forma diferente. Isso é muito comum hoje vocês notarem nos hospitais, que estão cheios de plantas, fontes. Por quê? Porque isso melhora a qualidade de vida de vários estudos já realizados do paciente que ali está e dos familiares que também estão lá, né? Então, o que a gente tem que pensar é que existem sim barreiras naturais que podem melhorar o funcionamento cerebral, né? Ou dar mais, como eu sempre digo, falei no começo, falo de novo, nossos sentimentos são construídos através das nossas sensações. Então, quanto melhor a nossa sensação, melhor o nosso sentimento, como o cérebro enxerga isso. Então, essa questão da arquitetura biofílica está muito em moda nos Estados Unidos, na Europa. O Brasil está entrando com bastante intensidade nesse processo. Acho que vale muito a pena a gente pensar nisso. E barreiras naturais, quanto maiores as copas das árvores, melhor para abafar esse ruído. Mas, de toda forma, a gente tem que deixar esse assunto de arquitetura biofílica, inclusive para dentro das nossas casas. Acho que a gente tem que começar a prestar atenção nisso, que é muito importante, e eu garanto que o cérebro enxerga de uma forma melhor. Olá. A gente falou um pouquinho de mimetização com a natureza, né? E aí eu fico em dúvida, porque eu uso um recurso, eu moro no centro, é super barulhento também, né? E aí eu simulo a natureza quando eu quero dormir. Então, eu coloco alguns ruídos de água, tipo, já que eu vou ter ruído, eu tento controlar alguma frequência que traz um pouquinho de calma, né? E aí eu queria saber se no sono isso reflete, também no trabalho eu faço isso, enfim, acordado. Então, essa é a minha dúvida. Bom, existem algumas estratégias para a gente tentar diminuir essa interferência do sono em relação ao nosso sono. A gente pode ter um melhor isolamento acústico do ambiente, então janelas com vidro ali que impeçam essa passagem do som, todo esse manejo da arquitetura ali do ambiente, mas a gente pode usar até alguns mecanismos de proteção individual, então protetor auricular, para diminuir aquela captação do som, mas a gente pode usar algum estímulo sonoro que seja mais confortável e previsível para a gente receber menos aquela informação sonora externa que é tão prejudicial. Então, o cérebro ele tem ali, mesmo durante o sono, uma capacidade de selecionar o estímulo que vai ser ali suficiente para ser percebido e levar ao despertar. Então, se a gente tem um som com uma frequência mais confortável, com uma previsibilidade maior, a gente consegue, o cérebro consegue, de certa forma, focar naquele som, mesmo durante o sono, e evitar ali um estímulo externo. Então, é como se aquele ruído branco, aquele som natural, ele fosse suficiente para evitar a percepção do que é imprevisível, daquele ruído que possa ser interpretado como uma ameaça, aí que leva para esse sono mais superficial e até para o despertar. Então, obrigada pela presença, obrigada pelas contribuições. Eu sou Délia, eu sou psicanalista e gerontóloga e tenho trabalhado muito tempo com pacientes portadores de demência e especialmente com as famílias. E já atendi casos de pacientes que precisavam ser tirados de casa nos domingos de apartamentos da Avenida Paulista, porque essa polifonia terrível da Avenida Paulista simplesmente os enlouquecia. Precisava a família tirá-los de casa. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é se existem pesquisas específicas sobre a questão de demências relacionadas com a questão do ruído. E só para completar, mais uma coisinha rápida, vocês relatam pesquisas importantíssimas, estudos sérios, dá para ver o esforço que vocês fazem diariamente para avançar neste tema. E minha dúvida é como tudo isso chega no poder público, porque a impressão que eu tenho é que o poder público ignora tudo isso.
Então, qual é o diálogo entre a academia e o poder público? Eu queria falar sobre SUS, atendimento da população que está sofrendo com ruído, que já está doente, que vai numa consulta na UBS, relata o seu problema e muitas vezes não é acolhido nesse âmbito da questão do ruído. Eu passei por uma experiência assim, fui na UBS, fui encaminhada para o cardiologista, encaminhada para o otorrino, e para todos eu relatei a minha vida e percebi que não foi acolhido, não pela minha situação do meu diagnóstico de saúde, mas pelo contexto. Então eu percebo que toda essa nossa preocupação, ela também tem que ser tratada com os profissionais da saúde, que atendem essa população que vai pelo SUS ou que vai por qualquer outro sistema de saúde, mas acho que o SUS deveria começar a incorporar nesse atendimento essas questões dos malefícios do ruído, da poluição sonora, que a população já está sofrendo, né? Eu costumo dizer que a gente não vai adoecer, nós já estamos doentes em relação a isso, e muitas vezes o nosso relato de ansiedade, de arritmia, de uma série de dores, eu sinto dor, né? A minha ansiedade, meu problema, do antes, durante e depois, muitas vezes é dor. E quando eu relato isso, eu percebo que não rola, né? Então, era isso. Bom, o nosso país é um país de dimensões continentais e com um serviço de saúde pública que é invejável, né? Nós temos um sistema único de saúde, que é uma garantia constitucional, que é um direito constitucional, e que tem toda uma rede de atenção à saúde. E tem toda uma divisão lógica para atender a saúde da população em termos de atenção básica, né, que é a porta de entrada do SUS, atenção especializada e atenção hospitalar. Quando nós pensamos nas demandas que a população traz, né, e se ela tem, de fato, uma escuta para o profissional que ela procura, a gente entra numa outra discussão que é, com todo esse advento de tecnologia, com todos os avanços científicos, o que a gente precisa pensar é que os profissionais de saúde também precisam de uma maior capacitação para entender o que é saúde hoje nesse mundo tão globalizado, né? Então, quando você traz que eu não tenho escuta, eu entendo e eu sei que é verdade, porque muitas vezes os profissionais eles estão dentro de especialidades, olhando para doenças de maneira muito segmentada. E nós não temos uma formação em saúde global. Eu acho que agora os grandes centros de formação, no Brasil e no mundo todo, estão pensando muito nisso, né? Em formar um médico para enfrentar uma tragédia, né? Em formar um profissional de saúde que entenda o impacto que o ambiente pode trazer para a vida das pessoas, entender que hoje a gente tem mais casos, por exemplo, de câncer por questões da epigenética, que são fatores externos, do que por questões internas. Então, quando você diz, eu não tenho reverberação, não tenho escuta, isso significa que a gente precisa trabalhar mais com capacitação dos profissionais da rede pública de saúde. Não só a rede pública, a rede privada também. Porque, de fato, quando você vai procurar uma ajuda profissional, nem sempre a pessoa que te escuta entende que ela tem que perguntar um pouco além daquele protocolo tradicional que pensa na dicotomia saúde e doença. Que ela tem que entender um pouco da sua vida, do seu contexto, da sua realidade, do seu local de moradia, das condições do seu local de moradia, onde você trabalha. Hoje a gente vai fazer uma consulta, as pessoas nem perguntam com o que eu trabalho. E, às vezes, eu tenho um problema que é uma intoxicação relacionada a algum produto químico que eu uso no meu trabalho, e a pessoa me diagnostica sem saber que tem relação com o trabalho. Então, eu entendo, eu acho que isso faz com que os profissionais de saúde tenham que se mobilizar e que também o poder público, em termos de organização da rede de atenção à saúde, tenha que pensar em capacitar os profissionais para poder entender melhor como que eles vão lidar e tratar com essa saúde da população que está nesse tipo de contexto hoje, muito mais ampliado do que já esteve quando pensávamos só na questão da saúde da doença. Engatando nisso, falando da poluição sonora, que é o motivo pelo qual nós estamos discutindo, a questão da poluição sonora e seus efeitos, e a relação que ela tem, por exemplo, com processos como a longevidade, é uma relação muito particular, porque nós temos várias questões envolvidas ali, pensando na pergunta do quanto que o ruído pode impactar, por exemplo, a vida de uma pessoa que vive mais, né? Que, como disse o Arnaldo Antunes, né, não há nada mais moderno do que envelhecer. Essa é a nossa realidade hoje, né? E quando você pensa em poluição sonora, você trouxe para a gente um cenário de que as pessoas se irritam, mas assim, são vários os efeitos que você pode entender. Desde lá de trás, várias exposições que podem ter afetado sua audição. A gente já falou no contexto que hoje em dia a perda auditiva é uma das doenças crônicas de maior prevalência no mundo, e as causas dessas perdas auditivas são processo de envelhecimento e ruído. Isso significa que eu estou envelhecendo, eu tenho mais exposição, eu vou ficar com uma perda auditiva. Hoje nós também temos evidência científica de que a perda auditiva provoca uma privação sensorial que está diretamente relacionada a processos demenciais futuros. Então, quando você traz a questão da demência, ela tem uma relação desde fator desencadeador,
Então, o fato de eu ter uma perda auditiva, ficar em privação sensorial, lá na frente eu posso vir a ter uma demência. Eu já tenho uma demência e eu me irrito com o som. Também é viável de se entender desta forma, porque o som, de fato, provoca uma maior irritabilidade, um maior incômodo, né? Deixa a pessoa com raiva, altera o humor. Então, quando você olha um contexto como esse, você deixar uma pessoa idosa num lugar muito barulhento, isso faz mal desde lá de trás, já está fazendo mal para a vida dela desde lá de trás. E hoje, pode ser que faça mais mal, porque dificulta, inclusive, a comunicação. Porque a gente tem hoje também uma linha de pesquisa que fala sobre o esforço de escuta e o quanto que isso aumenta o estresse. Quando eu tenho uma relação de comunicação muito ruim, uma relação sinal-ruído, um ruído de fundo muito elevado, e eu, para poder me comunicar, eu tenho que gritar muito, é o que acontece muito com o professor. Quem tem parente professor sabe, o professor é um eterno estressado, porque ele grita, inclusive, fora do contexto escolar, porque vira o padrão de fala dele. Então, uma situação como você trouxe para a gente, de uma pessoa com um pouco mais de idade, dentro de um ambiente, num final de semana, onde tem uma reunião familiar, onde você tem relações sociais acontecendo, você tem conversa e a pessoa não consegue escutar, ela se estressa, ela também pode, por um outro lado, vir a ser uma pessoa que tem uma perda, tem uma dificuldade maior. Então, pensa que é todo um contexto que traz uma situação de estresse muito ruim e que poderia ter sido evitado. Mas aí poderia ter sido evitado desde essa ação ao longo do tempo. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa começar a entender melhor o quanto que o ambiente pode ser bem vivido, mas o quanto ele também pode me trazer de efeitos. E ver como que a gente quer trabalhar dentro dessa situação. Eu acho que tem uma parte de responsabilidade nossa, de cada um, de cada cidadão, no seu comportamento, nas suas decisões, mas também tem uma parte coletiva que precisa estar engatada para que a gente possa ter um melhor, como eu disse agora há pouco, um bem viver no futuro. Então, acho que é isso.